Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, né? A gente até perde um pouco a orientação, porque com feriado na segunda. Terça-feira, dia 2 de maio de 2017. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã, à tarde, 15 horas, tem a reapresentação. Posteriormente, à meia-noite, outra reapresentação. Então, se você quiser participar ao vivo nesta edição, ligue agora 3721-6955 ou ainda participe pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, lá você pode assistir às edições anteriores e também participar dessa. Hoje a nossa entrevistada é a psicóloga Michela Godoy. Ela trabalha com dependência química. Tudo bem, Michela? Tudo bem, Fábio. Bom dia. Bem-vinda. Tá bom. Grato aí pela sua presença, pela disponibilidade. Também hoje contamos aqui com a colaboração do João Gabriel Pinheiro Chagas. Tudo bem, João? Tudo bem, bom dia, Fábio. Bom dia, Michela. Bom dia. Prazer estar aqui de novo. Grato aí pela disponibilidade também em atender. Então, Michela, nós temos aí um segmento da dependência química por gênero, né, que é questão das mulheres. Tratar uma mulher dependente química é mais difícil? Tem alguma dificuldade a mais? Bom, Fábio, como a gente estava falando no início, tem uma grande probabilidade da mulher até ser inserida num tratamento, até ela aceitar um tratamento, é muito mais difícil do que uma parcela aí dos homens. Tanto que a gente vê nos consultórios, nas instituições, uma parcela muito pequena de pessoas do sexo feminino, mas a gente sabe a necessidade, né, que é ter um centro de tratamento e políticas específicas para mulheres também, né, em relação à dependência química. E as políticas públicas para isso estão funcionando? Tem acontecido algo diferenciado? Bom, ao meu ver, né, a questão privada ela tem muito mais, tem tido muito mais ênfase na dependência química, no âmbito geral, mas principalmente com mulheres, né, eu não conheço assim, específico, a não ser alguns, né, programas específicos que muitas delas não querem aderir. Né. Muitas delas não querem aderir a um tratamento, seja ele, né, no âmbito mais simples ou até no caso, né, de uma internação. É muito difícil. E ocorre que a gente não tem esse respaldo, né, para um convênio, para tratamento, no âmbito geral, tanto homens quanto mulheres. É muito difícil conseguir uma vaga numa instituição. João. Você estava tratando dessa questão da relação do particular com o público, né? Aqui em Poços a gente sabe que tem algumas entidades que fazem algum tipo de tratamento, mas geralmente a gente também ouve falar que a pessoa precisa levar o usuário para fora de Poços. Qual que é o local mais próximo daqui de Poços para fazer esse tratamento? Olha, eu conheço no estado de São Paulo, né, algumas instituições que fazem. Eu estou iniciando um projeto agora aqui entre Poços e Laranjeiras, né, para a gente dar seguimento. Eu já trabalhei por alguns anos no estado de São Paulo com mulheres, que eu gosto de trabalhar também, né. E aí, como eu vim para cá, numa proposta de um trabalho em consultório, né, de um projeto aqui, a gente está iniciando aí esse projeto na parte feminina. Tá. Então, a sua intenção é abrir uma comunidade terapêutica aqui na nossa região, Isso. entre Poços e Laranjeiras de Caldas, é isso? Isso mesmo. Nós estamos bem pertinho. Bem pertinho. Completando, a questão da idade interfere no tratamento? Olha, a questão que hoje, cada vez mais, a gente vê, né, até esses dias, entre semana retrasada e semana passada, uma luta para conseguir para uma adolescente, né, de 14 anos uma instituição. Nós conseguimos em outro lugar, né, um lugar distante, no estado de São Paulo, mas mesmo no estado de São Paulo não tem, né, órgãos específicos. Foi uma luta mesmo para conseguir para essa adolescente. E a idade não interfere, porque hoje independe, né? A droga hoje está instalada desde da infância até a idade, né, adulta. A gente vê senhoras hoje em dia, né? Eu já tratei com senhoras, né, que iniciaram seu uso, né, tardio, né, mas advém aí do alcoolismo, né, de relacionamentos, né, destrutivos, que iniciam aí, né, seu uso, e principalmente adolescentes. A questão da família, o que você pode falar em relação a isso?
abordagem familiar e a questão do uso da dependência química? Fábio, eu acredito que, assim, para um programa funcionar para uma pessoa, né, seja ele uma criança, um adolescente, um adulto, teria que estar essa família inserida num tratamento. Mas, assim, o grande índice de não recuperação, né, por parte de algumas pessoas é porque essa família ela não aceita, né, principalmente a questão da doença, né, não trata a dependência química como uma doença, e a nível social, né? Culturalmente, as pessoas não conseguem enxergar que um tratamento ele vai funcionar ou que ele vai, né, ser a priori ali daquela família. E a família, quando tratada, o índice de recuperação desse indivíduo ele é muito grande. Agora, a família que não aceita, que não quer tratamento, porque a questão é você oferecer um tratamento para essa família. A questão é ele aceitar e ele querer, né, essa família querer estar inserida. Porque é muito sacrifício, né, para essa família ver o seu ente querido, muitas vezes. E muitas vezes a dependência está instalada lá na família. Michela, o tratamento convencional para um usuário tem prazo ou depende de cada pessoa? Eu acredito que depende de cada pessoa. Claro que as instituições, alguns programas sociais, eles dão, né, um período mínimo, né, que varia no mínimo de 45 a 6 meses, 45 dias a 6 meses, mas eu acredito que todos sabemos, né, que essa doença ela permanece para o resto da vida, né, e esse tratamento tem que ser a longo prazo. Mas essa é a questão, né, da ansiedade, que aí vem outras comorbidades, né, ansiedade, depressão, outras situações, né, N fatores, N doenças, né, que vêm aí primariamente ou secundariamente na vida dessa pessoa. E para ela aceitar que ela precisa, né, ficar prolongadamente, né, num tratamento, muitas vezes é difícil. Esse tratamento ele consiste em terapia e medicação? Olha, eu trabalho já há alguns anos. Quando eu entrei pela primeira vez numa instituição para trabalhar, Gabriel, na realidade, a gente não conhecia, né? Eu não conhecia tão a fundo, né, a questão mais física dessa doença. Hoje em dia é quase assim, raridade uma pessoa que consegue chegar num tratamento, depende da idade, do sexo também, e ela consiga, sem o uso de uma medicação, sem uma avaliação psiquiátrica. Assim, é raro, né? Seria uma coisa de raridade. Então, eu acredito que pelo menos todos precisam passar por uma avaliação psiquiátrica, né? Para dar continuidade. Agora, fazer aqui 2 pontos, né? Você falou aí de crianças. Crianças com quantos anos você já viu? Eu já vi Que é uma coisa que impacta na gente, né? A gente Sim. fica até meio... Eu trabalhei numa instituição para adolescentes, né? Chegou um menino de 7 anos. 7 anos de idade. E assim, no estado... E o que era crack? Usuário de crack. Hoje em dia, praticamente todos são de crack, né? Na realidade, socialmente, você olha, né, você enxerga o crack como a ovelha negra das drogas, né? Mas eu acredito assim que o grande vilão, a porta de entrada é o cigarro e o álcool, né? E hoje em dia as pessoas elas não têm aquele, como era antigamente, que passa por um processo, né? Geralmente hoje, quando a gente vê principalmente adolescente chegando, né, já vai nessa questão do uso do crack. Vai direto para o crack. Vai diretamente. Deixa eu só concluir esse assunto, então. E por que uma pessoa mais velha começa a utilizar uma substância que não utilizava antes? E o que acontece, assim, para a pessoa iniciar um uso tardio? Eu acredito assim que em alguns casos que eu já conheci, Fábio, é a questão dos relacionamentos, do movimento social, né, da curiosidade. E geralmente essa pessoa ela já tem um uso, por exemplo, de alguma substância, principalmente o álcool ou o cigarro. Né? E são várias consequências emocionais, principalmente em mulheres, através dos seus relacionamentos, conhece uma pessoa que já faz uso de determinada substância e acaba assim, se envolvendo. E principalmente as mulheres que estão à mercê nessa questão na linha, né, da marginalidade.
Então, eu acredito assim que alguns casos que eu conheci de pessoas mais velhas, né, elas foram desenvolvendo ao longo dos anos, principalmente os comportamentos, né? Porque a doença da dependência química, a gente não fala só do uso de droga em si, a gente fala de um comportamento que vem desde lá, né, da infância até os dias atuais. Ok. Depois a gente fala mais desses comportamentos também. A gente vai fazer um breve intervalo. Se você quiser perguntar ou emitir aí a sua opinião em relação a esses assuntos, participe. 37216955 ou ainda pelo facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Iniciando esta semana aí com 16 graus nesta manhã de terça-feira. Esta edição será reapresentada às 15 horas e também à meia-noite. E esse é o movimento na Avenida João Pinheiro agora. Tá movimentado, mas está tranquilo, está fluindo bem. Vamos então ao intervalo, voltaremos já já. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil saindo de Poços de Caldas é só com a CVC. CVC, sempre com você. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Ou dependência química. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Eu estava conversando aqui com a Michela a respeito de uma pergunta que o João fez. Eu vou pedir para ele fazer então, aí depois a gente complementa. Tá, a questão é a seguinte, a gente sempre ouve falar de pessoas, né, que são usuárias de drogas e elas passam a frequentar alguma igreja ou instituição religiosa e supostamente elas se livram do vício. Eu queria saber se isso de fato acontece. Bom, João, eu conheço algumas pessoas também, né, e um grande movimento, né, de algumas igrejas, independente da religião, que fazem esse serviço social também, né, para estar inserindo esses dependentes químicos, alcoolistas, dentro de um tratamento. Tem um índice, né, muito grande de pessoas que conseguem se recuperar através da religião, assim como o esporte, como lazer, cultura de algumas pessoas, né? A religião ela traz aí para nós um segmento muito forte. Inclusive tem algumas instituições de cunho religioso, né, que trata especificadamente de algumas pessoas. E são bem tem um ótimo índice de aproveitamento, né, em relação a isso, né? Esses dependentes químicos que vão para instituições religiosas acabam tendo aí, parece que um índice melhor do que outras que não são, é isso? Sim, nós acreditamos que independe do lugar, né? Mas se a pessoa consegue se encontrar ali em determinada situação, em determinado movimento, porque ela perde todo o vínculo, né? Vínculo biopsicossocial, né? E essa sociabilidade com a religião e a dependência química, né? Claro que a gente sabe que tem alguns lugares que são maçantes, né? Mas em muitos lugares as pessoas conseguem, né, fazer um tratamento e dar seguimento para aquele determinada religião e elas continuam, né, o seu tratamento, fazendo. Claro que a gente conhece alguns lugares que eles falam, né, a questão da medicação. Hoje está muito mais inserido, né, a questão
né, das avaliações psiquiátricas, dos tratamentos medicamentosos, porque tem alguns casos que não são só a dependência química, na maioria deles. Tem outros transtornos relacionados. E hoje, né, em algumas religiões, em alguns lugares que se trata, né, com a religiosidade, eles estão mais abertos, porque antigamente não era, né? Era só ali aquela questão. A gente sabe também que existe alguns lugares que só trata com, né, com a questão da fé, a questão da religiosidade. Mas é um conjunto de fatores. Tem em Campinas aquela clínica do Padre Haroldo, né? Sim. Que é muito famosa também. Eu não conheço, mas já ouvi falar muito. Ali foi o início, né, das comunidades terapêuticas. Ele trouxe, né, o Padre Haroldo trouxe para o Brasil, né, essa referência na dependência química. Hoje eles têm um grande movimento, né? Ali é referência para as comunidades, né? Ali tem um curso, né, que até eles dão, que é o curso para, né, para o conhecimento, para quem trabalha dentro dessas comunidades, e é um grande, né, polo, né, no Brasil, a questão da dependência química. O Padre Haroldo abriu muito, né, um leque de pessoas, de lugares, instituições que seguem aquele mesmo, né, ritmo que ele tem. Trabalha-se muito para descriminalização do dependente químico, né? Do porte de drogas por parte do dependente e tudo mais, mas tem uma associação muito forte, muito próxima com a criminalidade. Estávamos falando disso também antes de vir aqui para o jornal, em locais que têm movimentos assim, de venda de drogas, essas coisas, tem uma criminalidade em volta, né? Atuante, de pequenos furtos. Eu acho que exatamente para poder dar conta do dependente consumir, né? E tem uma ligação entre consumo e dependência química, né? Também, falando num aspecto assim que talvez você possa até desenvolver um pouco melhor, a pessoa tem uma necessidade de consumir, né? E aí, para consumir, precisa do dinheiro. E a pessoa, para obter dinheiro, precisa consumir outra coisa, né? E acaba se consumindo nisso tudo, né? A gente... Sim, estatisticamente, você pode até referenciar isso em relação aos presídios hoje, né? Tanto nas alas masculina como feminina. A grande maioria está relacionado a algo, né, relacionado à dependência química. Então, a maioria das pessoas chegam, né, para um tratamento, elas já cometeram algum tipo de crime. Seja um crime simples, né, um delito simples, alguma coisa mais grave. Então, a maioria das pessoas hoje, né, elas, em consequência ao uso, porque ela vai se perdendo no meio do caminho, né? Ela vai se perdendo e, assim, aquele foco familiar, aquele foco social, trabalho, vai perdendo, né? São poucas as pessoas, é raridade, né? Pessoas que mantêm um trabalho, mantêm uma escola, né? Assim, é raro uma situação dessa. E a criminalidade está muito ligada, e principalmente a questão das mulheres, né? Hoje a gente vê muito mais mulheres envolvidas no tráfico, envolvidas em crimes, né? Crimes relacionados a álcool e drogas, que antigamente. E quando chega dentro de uma instituição, elas até não conseguem, porque a facilitação e a articulação e a manipulação que elas conseguem lidar, a mulher é muito mais articulada, né, para lidar. E elas conseguem, né, muito mais fácil, e usam o seu próprio corpo, usam, né, da sua sensualidade, da sua sexualidade, né, N fatores, né, a prostituição, roubos. Está muito, né? E fora a gente vê a questão dos adolescentes, né? Principalmente os meninos, né? Ligado aquele vapor, aquela questão da criminalidade. E é muito ostentativo, né? Muito a grandiosidade daquilo, né, que atrai, né? Muitas vezes não tem aquela situação dentro de casa, mas vai ali na esquina e consegue um dinheiro fácil. A criança não tem o pai e a mãe da criança, ou a família, ou o cuidador, o avô, o tio, a avó, sei lá. Tem dinheiro para dar um tênis novo para a criança, uma camiseta legal. Aí começa a aparecer as oportunidades onde exatamente estreita essa aproximação com a criminalidade. Aí ele começa a trabalhar no tráfico, conhece a substância e por ali, dali, infelizmente, vai, né? E é até um mundo ostentativo, né? Porque ele vê o cara com um carro, com isso, com uma roupa boa, com uma corrente, né? Uma pulseira. E ali ele imagina, né? Mas a maioria ali já tem a predisposição, né? Para ser um dependente, para se tornar um dependente. Aí, João.
Eu queria só, para ilustrar o que a Michela estava falando aqui em relação à adolescência, a gente teve agora no final de abril, na Câmara Municipal, uma audiência pública sobre segurança pública, né? E segundo informações da PM na audiência, 1/3 dos furtos cometidos em Poços de Caldas são praticados por adolescentes, né? Então, assim, direto ou indiretamente, a gente sabe que esses delitos são associados ao tráfico de drogas, né? Como o Zambrano estava falando aqui, muitas vezes a pessoa furta, né, para ter um bem que ela normalmente não teria acesso dentro da família dela. Sim. Então, o caso, às vezes, o tráfico de droga tem vários outros delitos que são associados a ele e que também são motivo de preocupação para todo mundo. Sim. O tráfico ele faz um laço social, né, de alguma forma. Sim. Porque aqui em Poços eu não sei, mas nos grandes centros, os lugares onde o governo não atua, o tráfico atua, né? Ele dá remédio para os moradores da comunidade, dá transporte, dá alimentação quando falta. E aí esse laço social ele fica de uma forma estabelecido que as pessoas acabam compactuando com isso e acabam se tornando coniventes. Não é à toa que as grandes organizações criminosas, né, o crime organizado, ele tem uma potencialidade muito forte, né, de recrutar essas pessoas pela essa situação, né, Fábio? E isso independe de ser Poços, ser São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Isso está a nível uma cidade pequena como uma grande cidade, porque ele ataca ali logo no problema da pessoa, é aquilo que você falou, né? Se eu estou precisando de alguma coisa, eu vou ali e ajudo. A gente vê grandes histórias, né? Quando chega para um tratamento de pessoas que foram envolvidas ou por necessidade mesmo, né? E que esse tráfico organizado, né? Esse crime organizado conseguiu corromper. E voltando aqui um pouco numa resposta sua anterior, você falou a respeito de comportamentos adictivos desde a infância. O que são esses comportamentos? São comportamentos que desde a infância, né, aquela criança começa a manipular, a se articular, birras, coisas simples, né, que às vezes a gente acha muito engraçado, a gente vê, né, situações de família, é muito engraçado, ele é muito engraçadinho, consumismo, né, consome demasiadamente. Isso que é o lance da dependência com o dinheiro, né? E essa compulsão, né, muitas vezes não consegue se satisfazer com situações mínimas, né? E começa aquela questão da escola, de não querer ir, disso, daquilo, aí não vai, porque está com dor de cabeça. Coisas simples, né, do cotidiano, mas que para um dependente químico, no final, vai ser muito grande. Essa questão de nunca concluir nada, né? Não conclui o primeiro grau, o segundo grau, não conclui um curso, a mãe coloca num esporte, isso, aquilo. Não é mais aquilo que eu quero, não é aquilo... Não, eu vou agora para outro lugar, agora eu vou fazer desenho, daqui a pouco eu vou fazer natação, daqui a pouco eu vou fazer judô, e nunca consegue articular nada, né? Começa esses comportamentos que vêm, essa ansiedade, né? Muito forte. Eu quero hoje, eu quero para ontem, se não me der agora. Esse laço, né, rompido, né, dentro de casa, que não consegue... são mínimas coisas, porque hoje em dia o que acontece, né, Fábio? A mãe tem que trabalhar, o pai muitas vezes sai, né, e deixa a criança ali, né, vai sozinho para a escola, faz e acontece. Não que muitas vezes não tem, porque a gente vê, né, adolescentes ou jovens que chegam de famílias boas. Não é só a questão da marginalidade, da pessoa que está ali numa situação de risco, fator de risco. Não, são pessoas, muitas vezes, que a gente vê que com pessoas que têm um nível socioeconômico até, né, legal, ou alto, né, de classe média alta. Hoje você vê grandes índices de pessoas, mas aquela situação daquela pessoa que não consegue lidar com pequenas frustrações, né, e acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que essa pessoa, ao se envolver com a primeira substância, né, inicialmente lá na escola, com os amigos, né, da rua,
ela começa a se identificar, né? São questões de identificações. E ali aquela pessoa já nasce predisposta. Algumas pessoas nascem predispostas a estudo, outras a um trabalho, né? A desenvolver alguma coisa na área cultural, na área social. O dependente químico, ao iniciar o seu primeiro uso, né? Ele combate com o que ali? Ele combate o organismo dele, né? Aí ele explode. Só que aí a pessoa fala assim, aquilo, né, a gente trata como um dilema moral, né, uma sem-vergonhice, uma falta de caráter, né, um mau caratismo da pessoa. Mas no início, ali na infância, na adolescência, ele já começou com aqueles comportamentos, ele já iniciou aquilo e ele perdura pro resto da vida. Né? Aí sim, ele vai fazer situações e vai trazer situações, né? Não é à toa que a gente vê grandes casos aí, né? Que são principalmente para vocês jornalistas, que vocês muitas vezes relatam, né, e veem situações de familiares, né, de classe média alta, que fizeram outras, né, alguns cometeram crimes bárbaros, né, mas é tudo influenciado por esses comportamentos aprendidos aí e que muitas vezes não tiveram solução. Boa fala essa sua. Ontem estávamos falando a respeito disso, né, de comportamentos familiares e principalmente da aproximação que deve haver entre as famílias, né? Porque se perdeu muito isso. A gente estava falando a respeito dos eletrônicos, né? Dos dispositivos portáteis. A criança, para ficar quietinha, ganha um telefone celular, ganha um tablet, alguma coisa, e há um distanciamento que aquele aparelho provoca, principalmente em horas muito prolongadas de uso, né? Muitas horas de uso. Então, é preciso quebrar isso, é preciso que a família volte a ter o poder sobre aquela criança, no sentido de trazê-la para perto e de monitorar o que está vendo também, né? A gente vê aí situações como desafios aí de internet, essas coisas que estão trazendo grandes transtornos aí para crianças que também têm algumas dessas dificuldades que você relatou, né? E que são dificuldades humanas, são coisas que todos nós sentimos. Mas a gente, quando adulto, sentir alguma dessas coisas, a gente tem um comportamento. Uma criança que está aprendendo sobre o sentimento dela, que está aprendendo sobre o que ela sente, sobre o que ela faz, sobre o que ela pensa, é diferente, né? Porque ela sozinha, naquele mundo, na vastidão da internet, sentindo essas coisas, por exemplo, ela vai procurar no Google o que eu faço com a minha ansiedade, vai jogar, vai fazer alguma coisa, e se tira aquilo lá e a criança fala assim, mas não tem nada para fazer, que chato. Tem, claro que tem para fazer, tem uma rua, tem um parque, tem uma bola, uma boneca, sei lá, alguma outra coisa, né? É possível resgatar isso, Michela? Eu acredito que sim, né? Como você falou, hoje em dia, a era da tecnologia, a gente chega no consultório, em algumas instituições que eu já trabalhei, casos típicos, né? Hoje a gente fala casos clássicos, né? De pessoas que passaram a sua infância e adolescência através desse tipo de comportamento aprendido aí, né? Doado. Eu acredito que as pessoas doam, né? Aquele presente, aquele tablet, aquele celular, cada vez e querem mais, né? Eu atendi vários casos, né? Principalmente de adolescentes, jovens, que eles saem da escola e são trancafiados, né? Eles mesmos se trancam dentro do quarto e ali a comida, aquela situação ali, fazem qualquer, né? Muito rápido, não tem mais aquela estrutura familiar, né? De almoçar, jantar, mesmo de final de semana, né? Como você falou, tá toda hora ali, você vê cada hora um tá no celular, outro, acho que às vezes mesmo dentro de casa se comunicam até através dos celulares, né? Então eu acredito que, Fábio, que tem sim, né, uma solução que é aquilo que você falou, né, de poder, né, estar ali vinculado à família, criar vínculos, laços afetivos, coisas simples. Eu estava vindo para cá agora, tem aquela questão da feira do livro ali, né? Eu imagino que seria legal, né, um pai, uma mãe, estar ali junto, né, com o filho, livros, né? Hoje muito se pouco ouve que as crianças, porque tudo é através do tablet, tudo é através da internet, né? Não vai lá na biblioteca, fazer coisas simples, né? A gente vê dentro de uma instituição que às vezes a gente pergunta, faz quanto tempo que você não vai no cinema, numa sorveteria? Eu vi casos de pessoas que há anos, pessoas que nem foram, Fábio, nunca foram no cinema.
né? Então, assim, você vê a devassidão que é, né, a permissividade, eu acredito, né, que as pessoas se permitem ficar vinculadas num eletrônico ou dentro de um quarto isolado, né, e não conseguem, né, sair daquele mundo, né? E as consequências emocionais geram através do quê? Do uso e comportamento de álcool e drogas. É, o pensamento obsessivo, né, que fica ali desejando aquele aparelho o tempo todo do meu lado, seja para o que for, né? Sim. Eu acho que deve ser o mesmo gatilho, o mesmo sistema da dependência química, né? Porque estamos falando de vícios, né? Sim. Hábitos, maus hábitos, né? Podemos dizer assim, talvez. Sim. Na volta a gente fala mais a respeito disso, vamos a um breve intervalo. Rapidinho voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. Cucina Francesco. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Valtinho Pneus, um velho conhecido trazendo uma nova opção para o seu veículo. Valtinho Pneus tem equipamentos de ponta, técnicos especializados e comprometidos com o serviço. Valtinho Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus, óleos, freios, amortecedores, suspensão em geral. Venha conferir. Valtinho Pneus, Rua Antônio Matavelli Sobrinho 109, ao lado do Barcelona. 3537227243. Você não precisa mais sair de Poços para encontrar as melhores marcas em vestuário, equipamentos e acessórios para você e para sua moto. Agora você conta com a Big Motos, que tem a melhor assistência técnica especializada em todas as marcas e cilindradas. Oficina remodelada com mecânicos experientes. Na Big Motos, além de oficina e peças, você encontra uma boutique completa com as marcas Alpine Stars, Tutomoto, capacetes AGV, Zeus, entre outros. A Big Motos também tem peças, acessórios e vestuário completo na linha Off-Road. Big Motos, atendimento diferenciado e especializado, ótimos preços e ótima qualidade. Compra, venda, troca e consignação. Vá conferir. Rua Marechal Deodoro 314 Centro. Fone 3537227409. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e ontem, no dia 1º de maio, dia do trabalho, feriado, teve início a Olintra, a Olimpíada dos Trabalhadores em Poços de Caldas. A nossa equipe de jornalismo esteve presente no local, produziu uma reportagem e nós vamos assistir agora sobre como é que foi. Vamos ver. Como em toda a Olimpíada, as delegações se apresentaram. 36 empresas desfilaram levando seus nomes, anunciando a participação na Olintra. A Olimpíada dos Trabalhadores aqui em Poços de Caldas acontece há 39 anos, reunindo várias empresas do município. Neste ano, cerca de 2.000 trabalhadores deverão disputar 1.000 jogos em diversas modalidades até o dia 4 de junho. É a maior festa esportiva do município, né? Se trata de um grande evento. A Secretaria de Esporte ela tem a função de organizar, de trazer transparência, lisura a ela
Esperamos que todos possam participar da melhor forma e aqui não tem derrotados, são todos vencedores e a gente agradece muito o apoio das empresas. A competição já é uma tradição no município e aderida com êxito pelas empresas. A Alcoa é uma das que participam desde a primeira edição. A Alcoa sempre incentiva muito o funcionário a estar participando de esportes. Esse ano, como todos anteriores, a Alcoa está presente mais uma vez na Olintra e ela está sempre buscando a participação não só no esporte, como com as instituições também na cidade. A gente fez uma campanha interna para trazer o pessoal para poder jogar. São alguns esportes que o pessoal não está acostumado mais, mas a Alcoa tem tradição na Olintra. Então, assim, eu junto com o Rogério, que é o diretor de esportes, a gente fez uma campanha interna para conseguir trazer uma boa parte do pessoal e não ficar de fora esse ano, porque é um ano importante. A Alcoa passou por algumas mudanças, então a gente tem que estar presente em tudo que puder na cidade. Para os trabalhadores, o momento é de alegria. O espírito esportivo tomou conta. Muito importante, né? Um evento desse porte, organizado pela prefeitura, sempre bom, o pessoal está com muita alegria. Então é importante estar todo mundo reunido, né? Mostra que, além de proporcionar economia, a gente também pode proporcionar outras coisas para a cidade. No caso, eventos esportivos, união. E aqui está um clima muito bacana, um clima de união, um clima de companheirismo, que seja assim até o final das competições. Está sendo muito bom, está muito gratificante, eu estou gostando muito, né, por eu ser uma funcionária homenageada pelo melhor funcionário do mês. Para mim está sendo muito gratificante e eu estou muito feliz por ser, né, eu acho que é mérito meu. O evento contou com a participação de várias autoridades, entre elas o prefeito Sérgio Azevedo, que abriu oficialmente a 39ª Olimpíada dos Trabalhadores. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a todos. Declaro aberta a Olimpíada 2017. Principalmente relacionada a essa questão. Estamos de volta com, então, aqui o jornal, parabenizando aí todas as empresas que estão integrando aí a equipe de esportes da Olintra. O João Gabriel tem uma pergunta para fazer aqui para Michela. Eu queria saber da Michela qual que é a opinião dela sobre dois projetos assim, que são polêmicos, né, em nível nacional, né, relacionados à questão da segurança pública e, logicamente, a questão das drogas, né, que é a questão da descriminalização das drogas e também a questão da redução da maioridade penal. O que isso pode vir a impactar na questão das drogas na sociedade? Vamos iniciar pela maioridade penal, né? Eu acredito que há uma grande controvérsia em relação à maioridade penal, porque é o início de tudo, né? É o início da liberdade de expressão, a liberdade, né, do indivíduo como pessoa, como ser humano. E eu acredito que deveria ser mais atento, né, às políticas públicas, e não só públicas, mas privadas, de projetos sociais, projetos relacionados a esses adolescentes. Mas é como a gente falou na primeira parte, né? É muito difícil. O tráfico, hoje em dia, o crime, ele é muito mais organizado do que as políticas públicas, né? Então, acaba vindo bem de encontro aí. Lógico, tem alguns casos, né, que são muito agressivos, né, de adolescentes que cometem atos infracionais, assim, hediondos, né? Claro que para esses casos eu acredito que deveria sim ter, né, algum tipo de tratamento, né, um tratamento específico, como a gente sabe que em alguns casos eu conheço, né, no estado de São Paulo, porque eu vim de lá, a questão da Fundação Casa, que alguns casos que eu já até acompanhei dentro de que vieram, né, transferidos da fundação para dentro da instituição que eu trabalhava na época, e casos que hoje deram certo, né, de pessoas que fizeram um tratamento, fizeram a família em conjunto, mas é muito raro isso, mas a gente não pode desacreditar de nenhum ser humano.
Mas eu acredito que há uma controvérsia em relação a isso. Até onde isso pode explodir como, né, uma ameaça social. Eu acredito que as pessoas, as situações, principalmente envolvendo os adolescentes, tem um grande movimento por trás disso tudo, né? Mas se fosse trabalhado a fundo, né, a realidade de alguns crimes que alguns adolescentes cometem hoje, né, a maioria deles não deveriam estar, né, nas ruas, né, como a gente estava conversando. Hoje, quando um adolescente é pego em um ato infracional simples, ele não tem uma política específica para esse tipo de tratamento. Mesma coisa quando comete um ato mais grave. Não fica com tanto tempo e tem aquela situação. Talvez isso, né, não iniba tanto eles cometerem grandes crimes. Mas eu acredito que deveria ter políticas específicas, principalmente nas cidades, né? Nas cidades que trabalham com esses projetos sociais, inserir primeiro esse adolescente num projeto social rigoroso. Não é alguma coisa que ele vai lá, faça, né? Que fique um pouquinho e saia, né? É alguma coisa mais específica mesmo. A impunidade, ela é um outdoor assim muito negativo, né? As pessoas veem os outros cometendo crimes e fica tudo certo, aí acaba gerando mais. A Ana ligou aqui parabenizando o programa e também a Michela Godoy pelo trabalho que realiza aqui na cidade. Muito obrigada. Então, Michela, vamos fazer uma pergunta aqui um pouco sentimental. O que falta no ser humano que ele vai buscar essas substâncias? Porque isso é histórico, é antigo, é pré-histórico, né? Eu acredito que varia de caso para caso. Cada pessoa, cada indivíduo é cada indivíduo, né? É um ser único. O que falta, eu não vou saber explicar, mas eu acredito que o que deveríamos fazer a nossa parte, né? Cada um de nós, essa questão das relações, as questões de confiança, de autoconfiança, de se projetar para algo, para ser um ser humano melhor, para ser uma pessoa útil, né? A utilidade das pessoas, porque eu acredito sim que muitas pessoas, né, se envolvem na vida do crime, na vida das drogas, pela falta de autoestima, de comportamentos que ela vem aprendendo desde lá da sua infância, da sua adolescência. E quando ela chega num exemplo, que ela perdeu tudo, né? Ela perdeu muitas vezes, a pessoa perde a noção de, quando ela está inserida no mundo da dependência química, ela perde a noção que o tempo passou, ela não fez um curso, ela não terminou um colégio, ela não terminou uma coisa simples da vida dela. E quando ela se vê muito tarde, trancafiada dentro de uma instituição ou ali, né, marginalizada pela sociedade. Então, eu acredito que as relações entre dependência química e o ser humano, ela, como você falou, ela é desde muito cedo, né? Ela é pré-histórica, na realidade, né? Desde lá nos nossos primórdios. Então, eu acho que cada um tem que entender o que quer para si. Porque algumas pessoas, sabe, Gabriel, eles não querem sair daquilo ali, né? Já virou um hábito, né? Um mau hábito. Mas algumas pessoas, infelizmente, elas vão só para aquelas questões de políticas de redução de danos, né? Infelizmente, eu acredito que, infelizmente, algumas pessoas já tiveram, né, N oportunidades, mas elas não querem, né? Não adianta também a gente querer aqui fazer milhões de situações, né? Mas eu acredito assim, né, no campo que eu trabalho, o que a gente puder de dar ali, estabilizar pelo menos naqueles momentos, um momento de alegria, um momento de lazer, de cultura para aquela pessoa, mesmo que esteja institucionalizada, né, numa instituição, fazendo um tratamento, mesmo que ela tenha, porque o índice de recaída é muito grande, né? Mas naquele momento ela vai levar aquilo para a história dela. Ela vai, em algum momento, ela vai lembrar, ela vai poder entender, né, que ela teve uma oportunidade. Agora basta ela querer, né? Tem que querer, né? Tem que despertar o querer na pessoa de alguma forma, né? Agora tem um movimento aí antimanicomial, né? Um movimento já antigo, começou no final da década de 70, anos 80, anos 90, agora está um clímax da coisa, né? E na realidade era necessário, porque
não havia um limite do que era uma coisa, o que era outra coisa. Pegava uma pessoa, mandava uma pessoa normal que tinha fumado maconha, mandava para uma instituição asilar, psiquiátrica. Diversas situações dessas aconteceram com muitas pessoas. E também pessoas normais que não tinham nada em absoluto, mas incomodavam de alguma forma famílias faziam isso. Enfim, né, temos o caso triste aqui de Barbacena, no estado de Minas Gerais, que é uma celeuma na história brasileira, né? E diante disso, né, com esse movimento antimanicomial, você tirar um dependente químico do convívio social, da família, para tratar dele, para desintoxicar, para fazer ele reaprender um novo modo de viver, uma nova maneira de viver. Esse nicho da dependência química não se enquadra dentro desse movimento antimanicomial? Eu acredito assim, que hoje, né, como tem essas grandes instituições privadas, né, até públicas mesmo, né, leitos em hospitais, né, em alas de dependentes químicos, né, porque foi essa questão. Sai dos grandes manicômios, né, e vai para ser tratado. Alguns voltaram para casa, outros morreram, outros perderam pelo caminho, né? Essa questão de tirar essa questão desses hospitais, porque a família também ela não tem orientação e ela não sabe como lidar com esse tipo de situação. É difícil também, né? Porque muitos vão embora, saem de casa, elas não conseguem lidar com aquela, como a gente falou, né, no início. Tem que ser tratado, né, no início com um tratamento medicamentoso. E muitas vezes essa família não consegue nem pagar né? Alguns, né, como a gente estava até comentando, alguns familiares conseguem, porque tem uma condição mais específica. Essa questão da dependência química e essa luta antimanicomial, né, é uma batalha, né? E a gente hoje tem esses movimentos, os movimentos religiosos, movimentos de grupos de mutua ajuda, que tratam, né, também, né? Tem um grande índice de tratamento, não só a pessoa institucionalizada, porque eu acredito assim, sabe? Eu trabalho com um movimento voluntário. A pessoa ela tem que querer, né? Parte do pressuposto que a pessoa tem que querer estar ali, né? Muitos eles vão empurrados pela família, pelo trabalho, né? Para não se perder o trabalho, para não se perder um relacionamento, um familiar, um ente querido. Mas eu acredito que assim, que é um conjunto de fatores. Quando essa pessoa consegue ser tratada, ela consegue enxergar a necessidade dela, não vai ficar institucionalizada. A gente fala que hoje, né, existem os mini manicômios, né, que são essas instituições involuntárias, que eu não sou a favor, né? Já de antemão não trabalho com esse tipo de internação involuntária. É compulsória, né? Compulsória, involuntária, claro. A gente conhece alguns casos de algumas instituições, eu conheço, né, algumas instituições que sim, que se trata, que há necessidade. Algum familiar precisa, né, o Ministério Público vai, encaminha essa pessoa, mas tem lugares específicos, sabe, Fábio? Para não virar aqueles, como você falou, aqueles nichos de manicômios. Mas a gente sabe que hoje, né, o grande índice de pessoas, né, que fizeram dessas instituições privadas, esses mini manicômios, é muito grande. E tem que aprender, né? O Padre Haroldo, ele fala, né, lá no instituto dele fala, né, que lá onde tem, você falou lá em Campinas, tem um movimento grande por trás disso tudo. O que falta é a regulamentação disso tudo. Eu vou fazer um breve intervalo. É rápido, na volta a gente dá continuidade a esse assunto e também encerra essa edição que já está se encaminhando aí para o final. É rapidinho, voltaremos em instantes. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia.
Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Venha conhecer a loja Tem Total Modas, a loja mais completa da cidade. Na Tem Total Modas temos o mais completo setor de calçados. Na Tem Total Modas você encontra também o maior setor de confecções para toda a sua família. Na Tem Total Modas você encontra também tudo para a sua casa. E olha só, aqui na loja Tem Total Modas uma super promoção para você. Mantas em microfibra por apenas R$ 34,90. Botas feminina a partir de R$ 34,90. E mais, moletom e jaqueta feminina por apenas R$ 59,90. Loja Tem Total Modas com 2 entradas. Uma na rua Assis Figueiredo, número 875, e a outra na rua Francisco Salles, número 214. Antiga Sapataria Fernandes. Curta a nossa fanpage. No mês de março, a Michelin estará em novo endereço. Avenida João Pinheiro, 1085, ao lado do restaurante Olívia. A Michelin, que sempre teve os melhores pneus, agora com a parceria mecânica completa da JA Centro Automotivo. Com esta parceria, você só tem a ganhar. Michelin, em março, na Avenida João Pinheiro, 1085. Ligue 3715-7275 e 3715-7935. Cucina Francesco. De volta com o Jornal do Sul de Minas, o João Gabriel tem uma pergunta para fazer aqui para a Michela. Eu queria aproveitar o gancho da Michela no bloco anterior, que ela estava falando sobre o tratamento em instituições particulares e na rede pública. A gente observa claramente que na rede pública, né, a demanda é muito grande, né, e a oferta não acompanha essa demanda. Isso acontece porque o custo do tratamento para a rede pública é muito alto? Bom, João, Gabriel, eu acredito que não se tem, né? Como eu estava te falando, né? Eu não conheço aqui. Tinha um programa chamado Aliança pela Vida, aqui no estado de Minas, que foi cortado pelo governo, né? Eu não sei se ainda tem algumas instituições que têm esse convênio, né? Eu acredito que deva ter, mas muito pouco, né? Eu trabalhei até numa instituição que foi cortado esse benefício, mas o custo é um custo alto. Porque não é só um custo dele lá se alimentar, tomar banho e dormir, né? São custos profissionais, o custo médico, o custo da medicação, o custo de tudo, né? Que para propiciar, geralmente. E, geralmente, a pessoa que vai procurar, ou a família que vai procurar um tratamento, ou ela não tem, né? Ela não tem mesmo condições, ou ela tem, né, uma grande dificuldade de conseguir um valor, que o mínimo hoje de um tratamento seria, né, R$500 numa instituição. E, claro, né, quando se tem uma família que consegue custear esse tratamento, né, ele pode escolher, né, ela pode verificar alguns lugares, mas a maioria das pessoas não tem, né. Tem alguns casos aqui que eu sei que tem instituições filantrópicas, né, que fazem esse tipo de trabalho, claro, e também algumas questões de algumas instituições religiosas que têm, né, esse custo, e muitas pessoas ajudam, né, é mais a população que ajuda mesmo. Agora, durante as suas falas, aí tem uma puxada que são os grupos de autoajuda, né? E que são uma alternativa para esses tratamentos, mesmo que o Estado não tenha condição de oferecer, que deveria, porque é saúde pública, né? E a saúde é um dever do Estado. Ainda assim, sabemos das falhas existentes e existem os grupos de autoajuda, começaram há muito tempo atrás, que são os AA e o NA, né? Sim. E trabalham com 12 passos. Nos fale um pouco desses grupos, por favor.
Esse movimento de grupo de mútua ajuda surgiu, né, na década de 30 com 2 médicos, né, um médico e um psicólogo. Não, ele era executivo da Bolsa de Valores de Nova York. Eles se encontraram, inclusive um estava internado dentro de um hospital, né, tentando fazer o tratamento do alcoolismo, e foi um boom, né? E até hoje, né, esses grupos eles são uma grande, né, sacada dentro, né, do alcoolismo e da dependência química. Aí surgiram, né, tem mais de 170 irmandades aí para fumantes, cybers, comedores compulsivos, pessoas dependentes de sexo, de amor, de relacionamento. Então, hoje em dia, o que a gente ouve muito falar, né, são os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, trabalham, né, e eles idealizaram os 12 passos, né, que é uma metodologia, né, que trabalha, né, passo a passo o dia a dia da pessoa, né, e trabalha, né, uma ajuda mútua, né. Um dependente, um alcoolista, na ajuda de um para o outro, né, não tem aí, né, paralelo, como eles dizem, né, não tem uma questão, é infinito, né? Essa a questão emocional, que o Fábio até me perguntou, né? São as emoções ali, em todos em conjunto, com a mesma situação, que é a questão da dependência, mas cada indivíduo ir se identificando, né? E aí são as identificações. Essa identificação acaba preenchendo, né? Acaba preenchendo, né? E acaba tendo um grande índice de procura, né? E de sucesso, né? Sobriedade na recuperação de muitas pessoas. E muitas dessas instituições utilizam essa metodologia dos 12 passos. Né? Aqui em Poços tem grupos de autoajuda, tanto a quanto a NA, né? Sim, sim. Você pode falar os de NA, por exemplo, onde são? Ali na ONG SOS, na rua 15 de novembro, número 59, né, tem reuniões todos os dias ali. Tem no grupo... ali perto do... Que horas são as reuniões? Às 20 horas. Às 20 às 18. De segunda, quarta, sexta e sábado, das 20 às 22. De terças e quintas, às 18 horas. E de domingo, às 19 horas. Tem os outros grupos de alcoólicos anônimos, eu não sei os horários. E tem um grupo, né, dos narcóticos anônimos lá no conjunto habitacional, atrás do Juca Cobra, ali na Abaco. João. Não, só completando essa questão, que eu acho que não deu tempo da Michela falar também no bloco anterior, é sobre a questão da descriminalização das drogas, que acho que não deu tempo de se abordar. Na realidade, assim, a gente que trabalha com dependente químico e sabe que isso é uma doença, né, que gera conflito desde lá da infância até os dias atuais na vida de uma pessoa, eu acredito que, assim, essa política de redução de danos, a gente trabalha eu acredito na questão da abstinência total, né? Não para o indivíduo que necessita, né? A discriminação, eu acho que vai trazer muito mais consequências públicas, né, do que para um tratamento em si, né? É simples, né? É simples um tratamento, mas a pessoa, como eu falei, a pessoa tem que querer, mas ele é muito complexo. E tratar um indivíduo biopsicossocialmente, ele é muito complicado. É simples pelo desejo, mas até a pessoa chegar nesse desejo e essa descriminalização, né? Eu acredito que vai trazer muito mais danos, né? Danos morais, danos sociais, na minha opinião. Legal. Eu agradeço a sua presença, viu, Michela? Eu que agradeço. A sua participação, as suas boas palavras realmente são importantes, né? A gente levar essa mensagem até as pessoas, porque tem gente que está sofrendo aí, não sabe o caminho para sair e muitas vezes ele está na frente, né? E muitas vezes a gente está com o caminho na frente, está com a solução na frente e não quer enxergar. Então, que todos nós consigamos abrir os olhos e enxergar melhor aí as coisas boas da vida. Eu que agradeço. Então, valeu. Grato também, João. Obrigado pelo convite. Legal. Eu também me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.